Olá, amigos e amigas aqui da TV Humana. Hoje, no meu programa Papo na Cidade, eu estou aqui com meu amigo Sérgio Coelho. Sérgio Coelho, seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado. É um prazer estar aqui participando desse programa com você na TV Humana e espero contribuir um pouquinho aí com o bate-papo. Você Tá direciona. joia. Tá joia. O Sérgio é um conhecido meu aí de anos aí, ele é executivo de empresas, hoje está desempenhando aí papel aí de mentor, consultor, conselheiro de empresas e também tem aí uma vertente aí para um lado de assuntos esotéricos e espirituais aí. Nós vamos conversar um pouco aqui sobre vários assuntos aqui. E antes de mais nada, eu queria dizer que o Sérgio está falando aí de Blumenau, em Santa Catarina, e eu estou aqui em São Paulo. Então é Perfeito. mais um evento aí onde nós temos aqui o uso da tecnologia para falar com pessoas distantes, como se estivéssemos próximos um do outro. Certo, Sérgio? Perfeito. 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 Então, Sérgio, conta um pouco aí para quem está assistindo aqui, quem é você? O que você fez aí na vida, o que você está fazendo e o que você almeja aí de futuro. Vou tentar fazer uma sinopse, cara, porque Não precisa olha, ser muito rápido, não. Pode falar com calma. porque são quase 40 anos de experiência, Francisco, e eu sou muito grato, né? Eu hoje, como eu sempre falo, eu não tenho uma religião específica. Já aprendi, passei por várias religiões, por vários dogmas e também por critérios, às vezes nem de religiosidade, mas aprendi ao longo do tempo aí, estudando um pouquinho de cada religião, e o principal e o foco principal aí é Deus. E é com Ele que eu sigo hoje minha jornada com muita fé, muito foco em Deus. Eu comecei a minha carreira, né, começou há quase 40 anos aí. Eu estagiei na Vox, foi muito bom. Na época, sempre focado em pessoas, eu adoro o ser humano. Isso eu já dou um adendo aqui. Eu adoro trabalhar com pessoas. Desde jovem, sempre eu quis fazer a transformação das pessoas. Sempre eu queria entender um pouquinho mais o que era esse ser que nós somos, né? Por isso que eu acho que eu divaguei tanto e acabei indo até um pouquinho além aqui do ser humano, só do nosso planeta, mas porque sempre eu fui interessado na nossa consciência, na maneira que nós somos. E lá na Vox, já quando eu comecei na minha entrevista, já foi uma entrevista bem diferente, dentro de tantos mil candidatos que tinham, acabei sendo escolhido, fui trabalhar na área de engenharia, fui um dos primeiros a entrar naquela área de engenharia, só tinha alemães, inclusive, lá na época, eu já falava um pouquinho de alemão, que ajudou, mas eles me trouxeram muitas novidades, coisas diferentes que nós não tínhamos aqui na época, estão falando há 40 anos atrás, e trabalhar lá no cérebro, que chamava da Volks, me fez ver quão importante era o nosso desenvolvimento, né? Quão é importante nós estarmos atenados também à tecnologia, que é outra coisa que sou apaixonado, né, pela tecnologia, mas aí deixa isso mais para frente para a gente falar até um pouquinho sobre inteligência artificial, que eu sou realmente apaixonado por isso. Bom, na Vox eu aprendi bastante, fazia tudo que você possa imaginar de testes, crash test, acompanhamento de materiais, mas o mais importante aqui é que eu via como os alemães tratavam seus processos, como eles tratavam as coisas de uma maneira que para mim era muita novidade. E eu aprendi muito com eles nesse sentido. Daí, aí, as aventuras começaram aí quando eu fui para Varig, cara. Porque logo em sequência, logo que eu me formei, eu entrei na Varig. Eu entrei primeiramente até na manutenção da Varig, acabei ficando um bom tempo fora, o que foi bastante interessante para mim morar fora, a primeira experiência minha também de morar nos Estados Unidos, isso foi muito gostoso, foi muito bom, onde eu aprendi também essa questão de liberdade. Eu voei bastante nessa época da Varig, fazia muito acompanhamento da tripulação, entender exatamente o que tinha dentro dos voos, né, as qualidades, o que acontecia dentro
dos voos, e foi um momento muito bom para mim, porque ali eu tive as primeiras lideranças, como também liderar equipes. Então, foi um processo na Varig que me trouxe não só a cultura, porque eu viajei muito pelo mundo, mas me trouxe também essa questão de liderança. Em sequência da Varig, eu estou começando a resumir, porque tem muita história, Francisco. Se eu for passar cada história que eu contei, a gente vai ficar horas aqui, também não é o caso. E eu só estou lá no iniciozinho. Mas na Varig eu aprendi a primeira questão mesmo foi como trabalhar com a qualidade, porque nós mexemos com qualidade, né? As aeronaves não podem cair. E a gente mexia com qualidade interna e um processo de liderança. Como liderar pessoas. E, principalmente, como liderar pessoas em estresse extremo. Porque estar num voo, né, se você for pensar, é uma caixinha de combustível que você está voando. E aquilo lá pode, a qualquer momento, explodir. É uma realidade. Eu sei que tem todas as técnicas, tem todos os aparatos, e não é para que isso aconteça. Mas se você for pensar, é uma caixa de combustível no qual você está voando. Então, é um nível de estresse muito grande. Já passei por experiências ali de vidro da frente quase começar a trincar, a tripulação se preparar aí para ter que fazer um pouso forçado, já peguei turbulências em que voa todo mundo, não ficou um ali dentro daquela aeronave que não tenha passado mal. Então, já vivi coisas assim que poucos viveram. Mas foi um aprendizado grande de como manter a paciência, como manter a serenidade dentro de estresse extremo. Sabendo assim, pô, se esse vidro na frente trincar, que só nós estávamos sabendo, quem estava participando, né, os da tripulação, quem estava lá dentro checando, que era o meu caso, e o comandante. E o restante estava tudo bem, tomando seu cafezinho. E nós sabendo que aquele voo podia acontecer uma catástrofe. E Sérgio, trabalhar... me permite já fazer aí uma interferência aí no nosso diálogo aqui, porque senão você vai criar um pânico aí para as pessoas. Vamos deixar claro para as pessoas aí que realmente isso daí, tudo que você está falando acontece, que eu sei também que tem essa visão clara aí que você está falando, que um avião, uma caixa de combustível, assim como um carro também é. Tá? Agora, o que nós temos que deixar claro para as pessoas aí é que isso que você está falando aí é um universo enorme que existe de voos diários pelo mundo, né? Milhares. Porque as pessoas não têm ciência disso, né? As pessoas aí que viajam num avião aí, elas imaginam que é só aquele avião ali que está voando naquele momento, mas se nós olharmos aí alguns aplicativos até que estão disponíveis aí hoje para qualquer um baixar, nesse momento que nós estamos falando aqui, tem pelo menos nos Estados Unidos, falando só dos Estados Unidos, que é um dos países onde tem mais voo no mundo, são uns 10 mil voos que estão tendo nesse momento aqui. Pegando a Europa lá também, é mais ou menos 10 mil voos. Brasil, aqui eu não tenho ideia da quantidade, mas não são 10 mil, mas são alguns milhares de voos aí também que estão tendo. Então, estatisticamente, os aviões aí, para ter uma queda tal, é bem menor que um acidente rodoviário. Acidente rodoviário nós temos todo dia em qualquer lugar do planeta. Agora, avião caindo é uma coisa que é raro. Então, a gente tem que deixar claro isso para as pessoas que acontece esse tipo de estresse que você está falando aí, mas existe uma ciência por trás da construção de um avião que é uma das mais avançadas de todas que existem, né? Sim. Até pegando aí um parênteses aí, dentro desse contexto, na janelinha lá do passageiro, é aquele oval lá, tem um motivo para aquilo. Você sabe qual é o motivo de ser o oval, a janelinha do passageiro? Deve ser relativo à resistência do ar ou alguma coisa assim. Eu não me lembro. Resistência dos materiais, porque o que acontece? Os primeiros aviões aí comerciais aí que surgiram lá no começo do século XX, a janela era quadrada. Sim. Aí o que acontecia? Dependendo da altitude que ele ia, começava a quebrar o cantinho. Perfeito. E às vezes espatifava a janela. Daí colocaram lá cientistas, engenheiros para estudar tal, lá daí os caras descobriram que era o formato retangular ou quadrado não era adequado para a pressão atmosférica, aí, dependendo da altitude. Então, daí eles criaram aquele modelo lá circular lá, ou redondo, né, ou semi-redondo, né,
vamos falar assim, oval, mais precisamente, porque aquilo ali tem uma ciência ali por trás, que aqueles cantinhos lá permitem ter uma resistência dos uma materiais. resistência maior. Isso daí vem desde lá da época dos romanos, né? Porque os romanos que inventaram lá as curvas catenárias, que são as curvas que são usadas aí para sustentar catedrais e também a pontes, né? Então, só para deixar claro aí que isso que o Não, Sérgio falou legal aí, você falar isso. Isso que eu nem falei da experiência na torre de comando. então, Porque aí acontece aí... quando você olha todos aqueles aviões simultâneos, como você falou, no caso dos Estados Unidos, 10 mil, e você vê aqueles dots, aqueles pontinhos um do lado do outro, aí você fica aterrorizado. Eu não conheço ninguém de sala aí de comando aí, de torre de Eu já comando, né? tive a oportunidade de estar em salas, em Mas treinamento. eu já li a respeito aí que é um ambiente extremamente estressante, porque Interessante. se o cara erra lá um dado Isso. lá para um piloto, né? Que as pessoas também não Exato. têm noção disso, né? O cara tá vendo um pontinho lá, só que o pontinho lá tá uma velocidade acima de 500 quilômetros por hora. Se o cara Isso. erra qualquer coisa, lá não dá nem tempo dele avisar, já se choca no ar lá um com o outro, né? A gente brincava que não tem o tempo do ups, não deu que, ups, errei, não dei. Não tem tempo do ups, já foi. Se foi agora, cara, mas tudo isso para te falar que ali eu aprendi mesmo a resistência ao estresse, que isso foi fundamental. Eu era bem jovem, É cara, uma tinha bela de uma escola isso daí, né? não, foi uma escola, cara, assim, porque, assim, é maluco. Quando eu saí, eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, mas quando eu saí, eu não conseguia nem escutar o barulho de turbina de avião por um tempo, de tanto que eu rodei, de tantos aeroportos, de tanto estresse, de tanto que eu passei. Agora, como Jet lag tecnologia, também, né? Acho que é legal você falar do jet lag aí que jet acontece. lag, o inicial, hoje, até hoje, eu sofro muito menos jet lag por tanto que eu aprendi, porque uma hora você tá num país, uma hora você tá 6 horas para frente, outra hora você tá 4 horas para trás. E, cara, a Olha, única coisa você teve uma experiência legal aí que todo mundo aí que trabalha com essa área aí de companhia aérea tem, né? Eles conseguem viajar no tempo. sim, exato, muitas vezes, muitas É, tomava porque às às vezes vezes você café da sai do manhã, lugar e chega antes. exato. Não é Exato, verdade? várias Até vezes. eu me A lembro única lá que coisa quando existia o Concorde, aham, por ele ter um avião lá uma velocidade supersônica, né? Por ele ser um avião supersônico, sim, no final do ano aí, dos anos, né? Tem gente que comemorava em Paris e comemorava em Nova York sim, a virada do ano, porque virada dava do tempo, ano. o Concorde chegava, né? Ele voltava Perfeito. no passado, se for parar para pensar. Perfeito. E foi eu tive a oportunidade de entrar no Concorde. E, cara, é um avião fantástico. O problema é que ele operacionalmente não era custoso. Não dava, não conseguia, não se pagava. Por isso que ele tirou. E depois teve aquele acidente, né? Tiveram 2 acidentes que acabou deixando o pessoal assustado e aí tiraram. Mas vem aí novas tecnologias que a gente não estamos É, ainda tão vou falar mais preparados. uma curiosidade aí para ver se você sabe, até fica aí para quem ouvir aí depois pesquisar. Você sabia que o Concorde esticava 50 centímetros quando ele estava na velocidade total dele? Não era do bico, né? Se eu não me engano, não era do bico que ele subia, não era isso? Não, ele esticava Materiais, mesmo. É a os materiais elasticidade eram elásticos, dos os materiais materiais? lá. Não sabia. Interessante isso. Nossa, eu lembro do bico que ele era móvel Por para isso ser que eu apoiado. estou falando isso daqui, justamente para fazer conexão com o que nós estávamos falando antes, para as pessoas não se preocuparem que a tecnologia é estudada nos mínimos detalhes. Inclusive, Sim. isso daí que eu acabei de falar, que o Concorde esticava. Não, Só que as pessoas não percebiam, porque isso daí era distribuído, né? Não é que um lugar lá ele aumentava 50 centímetros, né? Ao longo de toda a fuselagem, né? o cara tá sentado e começa a ficar um pouquinho mais largo aqui. Não, não era isso, ninguém nem percebia. Sim, é Era tecnologia. uma tecnologia para a época lá, né? Porque ele era uma máquina criada nos anos 60 ainda, né? Sim, Uma sim. coisa assim formidável, uma coisa que Não, realmente a capacidade transcendia aí o tempo dele, né? é bárbaro. A capacidade E nossa isso é importante, já que você falou que gosta de falar tecnologia, porque hoje nós temos essa moçadinha mais nova aí que é carente de história, história com H, não é história, tá? E eles acham que as tecnologias sempre existiram. Nós estamos falando aqui de uma época que o Concorde lá não tinha
os aviônicos dele lá, que são os equipamentos lá, os controles e tal, era quase tudo manual lá, que o piloto dependia 100% do piloto, né? Perfeito. Hoje é diferente. Hoje os aviões, eles quase voam sozinhos. Se cuidar aí, dá para pousar um avião sem ninguém, mas... Não, eles pousam. Não, época, não. todos os 747, o 777, todos os atuais, inclusive, todos os Boeings, o que for, eles pousam sozinhos, eles têm capacidade de pousar sozinhos, sim. Todos eles atualmente. Daí nessa linha aí, eu acho que mais alguns anos não precisa nem de piloto. O piloto vai ser como é também o metrô de São Paulo, né? O metrô de São Já Paulo, estamos eu indo. lembro que desde que eu era criança aí, eu ouvia falar que ele era autômato, né? Não sei se realmente é tão assim, né? Não tenho como afirmar isso, mas pelo menos a linha amarela é, né? Não tem piloto lá, né? Ele vai sozinho. Não tem. Bom, mas isso já deveria já estar até mais avançado, né? A parte dos autômatos. A gente já, aqui, para nós ainda no Brasil, não, mas fora a gente vê, nos Estados Unidos hoje é tranquilamente os carros, né? E eu acho que é um pulinho só também para os aviões. E eu acho que sempre vai ter alguém próximo, né? Porque vai ter, né? Então, você, por enquanto, eu acho que por uns anos ainda sempre vai ter um humano ainda próximo mesmo com o autômato, exceto nos carros. Os carros, pelos contatos, eu ainda não entrei, não tive a oportunidade de entrar no autômato, estou louco para uma viagem para o Vale do Silício, para algum lugar aí que tenha. Chicago também tem, já tem os autômatos entrando aí como Uber, que deve ser bem interessante. É um momento legal. Mas, então, voltando lá, foi tudo só para falar do estresse, que ali eu peguei bastante do estresse. E quando eu saí de lá, eu acabei entrando depois na Suzer. Na Suzer eu também tive uma caminhada muito legal. Eu era engenheiro de vendas e ali eu aprendi a trabalhar com licitações, cara, que era uma coisa muito nova também. Trabalhar com licitações de governo, um negócio maluco. Eu tive um chefe sensacional e ele me levou a entender bastante sobre esse processo e também me levou a entender bastante sobre negociações, sobre persuasão. Ali eu comecei a aprender, fiz cursos, na época tinha aqueles cursos Xerox de venda, tinha uns cursos que eram o top da época, mas que foram bons para começar a lidar com esse processo de venda e de negociação. Nesse processo aí, eu vendia, na verdade, eram sistemas de refrigeração e ar-condicionado que chamavam de Unitop. A Cruzer era uma das principais que tinha aqui no Brasil na época. Ela ainda é grande atualmente, Suíça, como compressor e ar-condicionado, não mais com sistemas. Mas eu trabalhei bastante com isso, fiz muitos projetos. Eu era responsável até o turnkey, óbvio que tinha todos os engenheiros lá no Rio de Janeiro que faziam, mas eu acompanhava o cliente do início até o final. Trabalhei muito com exportação de frutas, isso era muito legal para fazer as cabines de refrigeração, que era muito interessante, né? E o louco é que a gente viajava, eu via aquelas frutas maravilhosas indo embora, falava, pô, eu tenho que comprar essas. Ainda hoje é assim, tá? Ainda eu preciso comprar essas frutas aqui, eu só vou achá-las na Europa, eu só vou achá-las nos Estados Unidos. Mas as câmeras eu que elas produzia. Nessas minhas idas e vindas aí, eu conheci o Sr. Gibson, que era o diretor-geral da Johnson Johnson, e eu fiz uma das coisas inéditas aí, que foi vender uma dessas cabines para ele, dessa refrigeração e ar-condicionado para as fábricas lá, coisa que ninguém conseguia e eu consegui. E ele gostou demais de mim e aí ele me convidou para participar do programa IDP deles, que era um programa para ir para os Estados Unidos. Isso foi muito bacana, porque eu tive um aprendizado absurdo. Eu entrei, depois me tornei um supervisor, fui um dos primeiros supervisores lá com um nível superior. Foi uma experiência maluca, foi muito bom, porque eu trouxe toda a tecnologia para implementar novidades dentro da fábrica. E eu lembro que a minha primeira salinha é muito importante, que às vezes o pessoal hoje, você falando um pouco disso das gerações, entenderem um pouco das histórias do que nós passávamos, né? Muito, principalmente os bem novos, né? Porque a gente precisa entender. Uma coisa só dando um parênteses aqui, propósito de vida é fundamental. Eu já sabia o que eu queria, eu sempre tive um propósito, ele foi sendo depurado, e hoje meu propósito é transformar o máximo de pessoas que eu puder, mas naquela época eu já tinha um pouco desse propósito. Então, estar na Johnson's para mim, apesar do que eu passava,
era legal, porque era um propósito de vida que eu estava trabalhando. E a juventude de hoje precisa entender que é importante realmente ter um propósito. Porque, cara, eu cheguei lá, eu fui massacrado pelos supervisores, pelo pessoal que estava lá, porque olha, sempre tive toda uma humildade por trás para lidar com as pessoas, para entender as pessoas. A minha primeira salinha foi no almoxarifado, debaixo de um pallet, de pallets. Então, eu cheguei lá, o meu bem-vindo, quando eu voltei, né, que eu voltei dos Estados Unidos, eu cheguei lá, era uma mesinha com computador, fui um dos primeiros a ter computador ali, um computador e para trabalhar. E eu comecei a trabalhar e a mostrar as coisas como que eram lá, dentro do que eu tinha de conhecimento, e aos poucos fui conquistando as pessoas. Mas eu me lembro que às vezes estava trabalhando e caía as palhinhas em cima do pessoal com as empilhadeiras, mexendo com a empilhadeira. Essa foi minha primeira salinha. E tudo bem, tá tudo jóia, porque o que eu queria mesmo era fazer as coisas acontecerem e mostrar que eu tinha um porquê de estar lá. Aos poucos fui conquistando todo mundo lá, que é muito legal, fui conversando sempre com o chão de fábrica, com muito respeito às pessoas. Ainda hoje, no pleno século XXI, vemos algumas pessoas com essa prepotência, né, como diz o italiano, com la puzza sotto naso, que fica aquela coisa de olhar para o outro, para baixo. E eu não. Como eu fui conquistar a Johnson's, eu fui conversar com cada um, do auxiliar de limpeza ao pessoal dos operadores, de cada fábrica, Francisco. Isso foi um aprendizado maravilhoso, porque ali estava a história, ali as coisas acontecem, ali você melhora a produtividade, ali você tem as pessoas que sabem fazer, porque elas estão lá no dia a dia. E isso já, como eu tinha 25 para 26 anos, era novo, mas já com esse espírito de transformar, de fazer as coisas diferentes. E ajudei muito as pessoas, e eles me ajudaram demais. Eu recebi uma proposta de fazer uma fábrica nova, que era a fábrica de Oral Care. Foi a primeira experiência que eu tive com fábrica, de construir fábrica do zero, de implementar. Obviamente, teve todo um time lá envolvido. Ali foi muito bom, porque a gente já experiência minha também primeira, negociação de equipamentos, entender os equipamentos, entender os fluxos, montar. Nós criamos aquilo lá que ficou o Céu do Sérgio Coelho, que era toda uma fábrica branquinha, ficou maravilhosa e foi um processo muito bonito de desenvolvimento em conjunto com as pessoas que estavam lá comigo para desenvolver esse projeto. Não foi simples, teve todo um desenvolvimento, depois teve todo um treinamento do novo time para essa nova visão de fábrica, e o aprendizado assim foi muito bom. E eu acho que a lição ali é como trabalhar em equipe adequadamente com uma equipe. Foi a primeira vez que comecei a trabalhar com equipe multifuncional de várias áreas, ter o dot line, né, que você responde, outras pessoas respondiam para mim e eu respondendo também para outras pessoas e que não eram os nossos chefes. Isso foi o meu primeiro grande aprendizado. A fábrica foi um sucesso. Nesse tempo, eu sou engenheiro, né, não falei no início, mas eu sou engenheiro mecânico e também psicanalista, me formei mais velho. E o que adoro, sempre sempre nesse foco aí de pessoas. Deixa eu fazer um comentário aqui, Sérgio. Pode falar. O que você nos falou aqui agora aí dessa experiência sua de quando você assumiu essa posição aí, conversar com todo mundo na fábrica e tal, é algo que hoje em dia, principalmente, eu noto assim nas empresas, já que você é mentor e conselheiro e eu também, eu vejo assim uma carência muito grande disso daí por parte dos executivos. Os caras assumem uma posição aí e acham que o negócio é só ver planilha, Excel, um número para lá, número para cá, e estão preocupados aí com seus bônus vultuosos aí no final do ano, mas eles deviam pensar no seguinte, eles deviam estudar um pouco de história e aprender com quem realmente mudou o mundo. Um deles foi o Isaac Newton, né? E o Isaac Newton, ele, com toda a genialidade que ele tinha lá para a época, com todas as dificuldades que tinham, né, que as pessoas, como eu disse, elas não conhecem história hoje, elas acham que o mundo sempre foi isso daqui e sempre era tudo fácil. Isaac Newton dizia lá naquela época, lá, das suas descobertas lá, o seguinte, se eu cheguei aqui é porque eu me amparei em ombro de gigantes.
Ou Perfeito. seja, ele sempre dizia que ele não conseguia nada sozinho, que tinha alguém lá que tinha ajudado ele de uma forma ou outra a pensar em alguma coisa diferente aí, desenvolver isso daí, criar um conceito novo e tudo mais. E essa frase aí que ele diz é uma frase que eu gosto muito. Quando eu fui líder de equipes, tal, eu sempre procurei colocá-la em prática, né? Eu sempre procurei ser não um chefe, mas um líder e um coach. Assim como eu acho que você Sim. também É, disse para nós e líder também. pelo exemplo, né? É ser líder pelo Exatamente. exemplo. Então, e para isso, o que você tem que fazer? Você tem que conversar muito com as pessoas que estão na sua equipe, você tem que conhecer aí cada um deles, tem que conhecer as dificuldades de cada um, conhecer também as virtudes de cada um. E não adianta também você ser extremista, como era o caso do Steve Jobs, por exemplo. Uhum. Era um cara genial Era lá, muito mas queria que inteligente. todo mundo fosse além do máximo. Não Sim, adianta você exigir de uma pessoa além do máximo. exato. Eu faço até um exemplo aí também, é meio chulo, mas quando converso com alguém sobre liderança aí, sobre gestão de equipes, eu falo o seguinte, olha, às vezes o que acontece? Você assume uma área, e daí alguém pega e fala assim, ah, fulano de tal lá não serve, já, ó, você pega e já demite o cara aí porque não serve. Aí eu falo assim, pô, será que foi analisado direito? Será que de repente, como eu disse, o exemplo chulo é, se você pegar um cavalo de corrida e colocar ele puxando uma carroça, a chance de dar certo é zero. Cara, Se você exato. pegar um pangaré que está acostumado a puxar uma carroça e colocar ele para participar numa corrida de jockey, a chance de dar certo é zero também. Então, o que eu estou querendo dizer com esse exemplo sul é que você tem que pegar o teu cavalo e usar ele no que ele foi preparado para fazer. Se Perfeito. você E dá quiser certo. pegar um pangaré e transformar ele num cavalo de corrida, pode ser até que dê, pode até ser. Eu acho que não dá, mas pode até ser. Mas você vai ter que ter um trabalho aí, um investimento muito grande aí para poder torná-lo um cavalo de corrida, tá certo? Sim, Então, as pessoas aí que assumem gestão aí, seja lá de que porte for a empresa, nosso conselho aqui como mentores aí, conselheiros, é que o cara tem que conhecer a equipe dele na palma da mão e também conhecer de uma forma isenta, porque nós temos também neutralidade. muitos gestores aí que vão pela emoção. É, Ah, não, não gosto daquela pessoa lá porque ela se veste de tal jeito que eu não gosto. Ah, o outro lá, o corte de cabelo dele não é do jeito que eu gosto. Isso aí não quer dizer nada. Tem que analisar a não, pessoa como um todo. O visual dele, a forma como ele fala também, às vezes não reflete exatamente o que ele é. Pode ter um problema aí de comunicação e a pessoa pode ser genial para fazer uma determinada tarefa lá que não é aquela, inclusive, na empresa que ele está fazendo. Não é, e Sérgio? Francisco, e pegando um pouco, eu gosto dos exemplos, e como você deu também, e aí eu vou te falar que as pessoas esqueceram, esquecem, e hoje em dia cada vez mais, do maior líder que nós tivemos na face deste planeta até hoje, que é onde todos os ensinamentos estão lá, fáceis e simples de serem entendidos, porque ele sempre os passou de uma maneira didática, que é Jesus Cristo. É óbvio, ele foi o maior líder que nós tivemos. Se você for estudar cada um dos apóstolos, cada um tinha eram problemáticos, eles não eram simples. E ele escolheu cada um deles e teve a humildade e a liderança de ensiná-los a se transformar no que eles se transformaram. E graças a isso, e está escrito nos seus evangelhos, tudo o que aconteceu. E, obviamente, depois Paulo de Tarso, que não era não era um evangelista, mas que também o seguiu e fez com que o cristianismo passasse. Mas o fato é, Jesus, com seus ensinamentos, ele era perfeito. Ele era um líder. Ele era um líder que, em cada passagem que você vê, aí eu não vou ficar citando as passagens aqui, mas em cada uma delas ele mostrava como ser um líder, como ter paciência, como ter o silêncio proativo e não responder. Na passagem do apedrejamento, acho que se não me engano, era Maria Madalena, que era o apedrejamento dela, onde todo mundo chegou lá para ele, e obviamente que todos que ali também tinha todo mundo que também queria que ele se ferrasse, obviamente, e chega e fala: olha aqui, essa mulher adúltera, ela fez isso, e para a época, na religião, se ainda hoje tem preconceito, você imagina na época, nós estamos lá falando, ele simplesmente
quando chegaram todos perguntando: "O que você vai fazer? Devemos apedrejá-la mesmo? Devemos apedrejá-la mesmo?" O que ele fez? Uma coisa que todos nós deveríamos fazer sempre durante os processos de emoção. E isso é um grande aprendizado que eu também levo isso para a minha vida. Ele parou e pensou, ele não respondeu imediatamente. Inclusive, ele ficou escrevendo na areia, todo mundo olhando para ele. Neste momento, né, que é chamado esse minuto, esse silêncio que você dá, fez com que, primeiro, toda a emoção de todo mundo abaixasse. Primeiro, ninguém estava entendendo nada. E ele escrevendo com tranquilidade. Depois que todo mundo já meio acalmou, ficou aquele burburinho, não sabia qual era a resposta, ele falou: sim, por lei, sim, deveremos apedrejá-la. Porém, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem não tiver pecado até hoje, quem não tiver feito nada de errado, que atire a primeira pedra. Ele deu a resposta, ele falou: sim, por lei, não, pode apedrejá-la, mas porém, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, isso é um processo interessante que nós, no dia a dia, como líderes, temos que ter. Quantas vezes nossos times chegam para nós em processos de já revoltados ou nervosos, ou que você tem que tomar uma decisão e olham para você e querem que você tome aquela decisão imediata, e muitos querendo que você se ferre também, né? Porque você sabe, se você for pressionado e tomar aquela decisão, vai acabar tendo um processo problemático lá. Esse silêncio proativo fundamental para nós. Parar, olhar, porque enquanto você está parado, enquanto você está nesse silêncio proativo, você está pensando qual é a resposta mais criativa que você pode dar. Que resposta que eu posso dar de uma maneira certa? E você dá tempo dos seus neurônios fazerem as conexões para entender para qual caminho levar. Então, Jesus, né, não preciso nem dizer, você deu de Isaac Newton, e tem vários outros, realmente, se a gente for ver na história, que nos ensinaram processos que servem para o nosso dia a dia, na nossa liderança. E você falou algo fundamental. Sim, em pleno século XXI, eu acho que até piorou. Porque hoje, com o que nós temos aí, que eu chamo da síndrome do pensamento acelerado, onde as pessoas hoje, através dos seus celulares, dos seus apps, de tudo que você tem aí dentro, você só fica com o seu dedinho o tempo inteiro vendo notícias e pode perceber que cada vez as pessoas querem menos tempo e mais emoção. É uma droga. E isso para o nosso cérebro é a dopamina que nós temos aí em cima de todas as mensagens que nós recebemos de um TikTok, de um Instagram, de um Face, do próprio LinkedIn, né? Que isso já tem se transformado dia a dia. Hoje é um processo no LinkedIn que todo mundo tem que se mostrar, eu tenho que escrever, eu tenho que fazer as melhores reportagens, eu tenho que dizer que eu sou um Deus. Ninguém é Deus nada, Francisco. Ninguém é nada. Se todo mundo não voltasse e colocasse na sua posição original de ser humano, com defeitos, com questões a serem desenvolvidas, meu amigo, ninguém vai chegar a lugar nenhum. Hoje, eu vejo tudo essas redes sociais, vejo isso tudo que acontece, e eu fico, na verdade, eu tenho pena, cara. E olha, eu consigo me segurar, e eu sou extremamente atualizado, como eu conversei com você, eu adoro tecnologia, cara. E aí a gente pode depois falar aí sobre o chat Então, GPT. deixa eu te falar mais uma coisa aí. Isso daí que você falou de Jesus Cristo aí, teve uma outra pessoa aí no passado, bem influente, de uma certa forma ela falou a mesma coisa, só que com com outro propósito, tá? Que é o Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Mesmo, exato, perfeito, perfeito. Porque o É que isso. acontece? Naquele momento lá do Vucu Vucu, lá, vamos apedrejar lá a mulher e tal, o que ele pegou e falou lá, Jesus? Ó, primeiro olha você. É, perfeito. Olha para você se você é perfeito para fazer, para julgar o outro, né? Isso, não, Porque não isso julguei. é uma coisa também que, pegando isso daí que você falou, de rede social, etc. tal, eu, para quem não sabe aí, eu sou um pouco até mais antenado que você, que eu sou da área de tecnologia ao pé da letra, né? Você consegue mais rápido. Então, o que acontece aí? Tem uma coisa que eu vejo direto aí em rede social. Não, porque a corrupção, porque não sei o quê, que o cara roubou, que o cara fez isso, que o cara fez aquilo. Aí eu até já escrevi isso daí também no LinkedIn uma vez, aí atrás. Aí. Falei o seguinte: será que é só o político que é corrupto? Mas Eu, nós falo somos, assim, eu escrevi assim: olhe-se para você, né? porque daí é assim, vamos pegar pequenos exemplos aí. Você está no trânsito, principalmente Furou aqui a em fila. São Paulo. Não sei como é que é Blumenau, porque eu Não, fui uma única furou a vez aí. fila.
Mas Aquele vamos falar. Então, furão. vamos falar lá. Você está lá, uma fila de carro lá, deve ver um espertinho assim e quer entrar na frente lá de qualquer jeito. Isso é uma coisa corrupta. Corrupto. Ah, Perfeito. mas o cara não roubou, não pegou dinheiro, mas não interessa. Ele pegou e fez uma corrupção moral Ação. perante o outro, Ação. tá? Porque ele quis tomar uma vantagem perante os outros. Então, a Isso. corrupção, no final das contas, é você tomar uma vantagem ilegal, né? Perfeito. Então, isso é uma coisa que só quis falar e que a gente não fala de política aqui, mas é só questão Não, mas disso é que o nós exemplo. estamos dizendo aqui, de reflexão, das pessoas Isso. olharem para si próprio antes de pegar e julgar outros. Perfeito. Porque Então, até nos líderes também, eu gosto muito do Império Romano, sim. e ninguém chegava a ser senador lá, ou senador não sei direito, mas vamos falar de general. General. Ninguém chegava a general do exército politicamente. Então não era tipo, o César lá gostou de um cara, agora ele é general. Não, o general era o melhor soldado que existia daquele exército. Perfeito. E daí tanto que os generais falavam lá para os seus soldados, ó, você quer assumir meu posto, então vem cá, me desafia. Se você conseguir vencer de mim, então você pode ser general. E que era o Né? certo. Eles estavam no fronte da batalha. Eram os primeiros para Então, o que eu falar. estou querendo passar aqui de reflexão é assim: o cara que quer ser gestor, executivo, seja lá o que for, ele tem que ser pelo exemplo. Ele tem que ser Isso aí. melhor naquilo que ele faz. Agora, se ele não é melhor naquilo que ele faz, então ele também não pode exigir que as pessoas sejam além do melhor de cada uma delas. Ele tem que procurar se amparar e ter pessoas que sejam melhores em cada área, que ajudem ele a ser o melhor de si. Tá? Por isso que eu Isso volto que eu lá te na falo. frase da do Newton. Tá? Muito bom. É isso mesmo, porque nem sempre a gente consegue ser o melhor em tudo. Então, você tem que Exatamente. se garantir que você tem uma liderança que seja muito melhor do que você. E você tem que ter humildade suficiente para aceitar isso e saber liderar pessoas que são muito melhores do que você. E preparar essas pessoas para estarem sem medo, de preparar essas pessoas para estarem no teu lugar. E você vai galgando outras posições ou outras empresas, não importa. Mas não é para ter medo, porque o que acontece ainda hoje, e agora mais ainda, né? Eu tenho visto uns absurdos, cara, assim, de pessoas, e não é criticar as gerações. Eu fiz um mestrado em gestão de pessoas. Eu fiz isso, eu gosto disso, baseado até na Tânia Casado, que é perfis psicológicos no trabalho. Cara, é muito bonito misturar as nossas gerações. A X, nós somos X, misturado com a Y, que misturou com a Z, né, que está com a W e está com a Alfa, que vem vindo aí a Alfa, que é o pessoal que nasceu de 2010, 2011 para cá, que tem garotada aí de 14 anos aí que está dando baile já, de tanto, eles já vieram muito mais preparados ainda. Mas a questão é deles entenderem esse processo primeiro, de humildade, de ter a paciência, que aí eu estava falando da síndrome da pensamento acelerado, que não dá paciência. As pessoas querem tudo imediatista. As pessoas querem tudo agora. Não tem nem tempo para raciocinar e para pensar e já quero diferente. Eu tenho visto casos da geração Z, cara, que e não quero generalizar todo mundo. Não é isso. Porque, pô, eu também, na nossa geração X, também tem um monte de questões e problemas. Mas eu não acho legal algumas coisas que ali volta a falar de novo sobre propósito, né? Pode ser que não tenha esse propósito, eles nem sabem qual é o propósito, mas chega numa empresa, e eu presenciei casos assim, né, em algumas empresas que eu passei nos últimos anos, em que a pessoa simplesmente ela chega no dia e fala: ah, hoje eu não acordei bem e eu estou indo embora. Oi? Como assim? Estou indo embora, não quero. Mas você está com o projeto, você está acompanhando esse projeto. Ah, cansei, não quero ir. E foi embora. E largou. Não acho isso legal. Não acho isso de uma maneira correta. E isso vai ter que ser muito trabalhado aí com essas gerações. Tem que ter uma paciência muito grande. E aí é o que eu digo: como trabalhar com todas as gerações? Uma outra coisa que eu vejo também das gerações, e aí é uma questão nossa, de nós não entendermos ou falarmos a mesma linguagem. E isso acontece também. Acontecia da X para Y, aconteceu da Y para Z, da Z para alfa, para Z. As linguagens são diferentes. Você tem que se adaptar. É aquela questão, você tem que se atualizar. Não importa que você não se torne mais um expert, que vão ter pessoas muito melhores que você, que bom, isso é evolução. Não dá para ter pessoas, eu com a minha idade, querer ser o melhor do garoto, do pessoal que está aqui
é hoje em dia, assim, a garotada, não, eles têm que ser muito melhores do que nós. Mas certas questões precisam ser tomadas, trazidas à tona, porque senão você não vai conseguir ter uma perpetuidade dos seus negócios. E essa a questão maior, é como nós mantermos a perpetuidade das nossas empresas. Né? Como é que nós fazemos para essa coesão entre todas as idades, né, que todas as gerações trabalhem juntos. Então, hoje, me assusta um pouco. Olha que eu gosto, e estou lá até hoje, eu vou conversar com tudo, eu adoro trabalhar com jovens. Então, eu queria pegar um gancho aí e te contar, falar mais uma coisa aqui, para a gente debater aqui. Seguinte, você está falando aí dessa superficialidade que existe hoje aí, do informação instantânea e tudo mais. Hoje em dia tem uma outra coisa aí que eu também, outro dia, escrevi aí um artiguinho aí no LinkedIn falando sobre isso. É o seguinte, hoje surgiu assim um universo enorme de especialista de alguma coisa. Em TikTok, em YouTube, etc. O cara lê lá meia coisa, já acha que é especialista, já sai explicando lá como é que faz. Esse fenômeno, até pouco tempo atrás aí, eu tinha observado mais no YouTube, antes de existir TikTok, essas tranqueiras todas aí, em jogos. Tem muito moleque lá prepotente, como você disse aí. O cara começa a jogar lá, já filma, daí ele, na primeira tentativa que ele faz, ele quer filmar para aparecer logo no YouTube e fica errando. Ah, eu acho que é por ali, acho que é por aqui. Em vez do cara pegar e primeiro se preparar, como que seria se preparar do ponto de vista de um jogo? Joga uma vez inteiro, vê como é que é, aí depois na próxima filma. Filma assim, daí filma, ó, é por aqui que você vai, é por ali e tal. Mas não, o cara fica, deixa eu ver se é aqui, deixa eu ver se é lá. O cara não tem nem a humildade, nem o simancol de falar assim, pô, também tô aprendendo aqui, né? Como é que eu quero ensinar se eu ainda não sei o mínimo para explicar? Mas o que me preocupa mais não é questão de jogos, não é de TikTok, não é nada disso. O que me preocupa mais hoje são os pequenos e médios empresários que estão indo nessa onda. Indo nessa onda em que sentido? Vou te falar que exemplos absurdos. Eu sei que você está participando de grupos de empresários aí na região de Blumenau. Eu não sei se esse fenômeno você já percebeu que eu vou falar agora, tá? Então, tipo assim, eu já conversei com várias pessoas aí e ouvi da boca deles o seguinte: ah, eu não acho importante ter um site. Para mim, tendo um perfil lá no Instagram ou no Facebook, tá bom demais, porque hoje todo mundo usa rede social. Quando eu ouço isso, me dói até o ouvido, porque para mim a maior estupidez, a maior burrice que alguém pode falar na minha vida é um negócio desse. O problema é miopia. Porque é simples. O que eu vou falar aqui, isso daqui eu falei de palavras fortes aqui, para que alguém estiver ouvindo, e se alguém estiver nessa linha, acordar, porque está fazendo um erro crasso. Erro crasso em que sentido? Instagram e Facebook são empresas privadas. Consequentemente, existe um dono para essas empresas. Consequentemente, tudo que está na empresa é o que o dono quer. Ah, mas pode ser um conselho, não importa, mas tem dono, tá? Então, se o dono chegar lá e falar assim, eu não quero mais o perfil do Sérgio Coelho, não adianta você brigar com ninguém, não adianta ir em Procon, não adianta nada. Porque, primeiro, que não existe uma legislação clara sobre isso. Segundo, que é um serviço gratuito. Então, você vai brigar com o cara que te deu um negócio gratuito? Você não vai conseguir. Perfeito. E aí o que acontece? Que empresas que ficam amparadas em perfis em redes sociais, seja Instagram, Facebook ou qualquer outra, estão fadados a desaparecer instantaneamente. Porque às vezes o cara faz um investimento lá de divulgação, atrai lá um monte de gente lá como seguidor, etc. Tal, acho que está bombando, e às vezes até está mesmo. Às vezes está vendendo lá teus produtos lá em função disso. Mas como falei, você colocou uma palavrinha lá que o Instagram, o Facebook não gostou, tira teu perfil do ar. O que aconteceu? Acabou a tua empresa. Isso, perfeito. Ah, mas vou brigar, não adianta, já era. Agora, qual a diferença de você ter o seu site? O site é seu. Isso. Para tirar do ar um site, isso tem que ficar claro para todas as pessoas que estão vendo aqui, não é uma coisa trivial. Hoje, é claro, nós temos aí juízes, etc., aí, com o poder da caneta e tudo mais. Eu não, como eu falei, não discuto política aqui.
Mas aí, quem quiser, subentenda isso. Pode, de repente, alguém chegar lá com mandato, alguma coisa, daí o juiz olha lá, pega e fala, ok, vamos tirar do ar. Mas ele está fazendo um ato legal. Alguém entrou com um processo legal para tirar do ar. Não, Então, é mais complicado, não tem nem como. Vai ser bem mais entenda, complicado. o juiz ali não é que ele é um mauzão, ele está aplicando a lei. Ele olhou lá, alguém pediu lá, se amparou em alguma coisa na lei, ele foi lá e tirou do ar aquilo lá. Então, mas é um processo difícil para É acontecer mais isso. Não é complicado. uma coisa instantânea. Alguém precisa pegar, fazer um procedimento, um processo, passar por instâncias, avaliar, daí chegar alguém lá e tira. Então demora. Então o site é seu. É muito mais difícil alguém tirar do ar, tá? A mesma coisa é o seguinte, eu vou falar aqui uma outra empresa também privada, que é o WhatsApp. Hoje, aqui no Brasil principalmente, né? E você, como uma pessoa que viajou bastante no mundo, sabe, o Brasil acho que é o maior usuário do mundo de WhatsApp. É o maior. Nem nos É o maior. Estados Unidos é. É o Né? maior. Nem nos Estados Unidos, não, é o maior. É o maior. E aí, a mesma coisa, as empresas aí de médio e pequeno porte ficam colocando todos os seus recursos de comunicação com ela através do WhatsApp. E lembrando de novo, o WhatsApp é uma empresa privada que você não está pagando nada por ele, as regras ainda, a legislação ainda é frágil com relação a isso, e o cara pode sair do ar. Como já aconteceu aí no ano passado, ano retrasado, de ficar aí meio-dia fora do ar, e teve cara que ficou desesperado. Ah, porque não Muita tem como gente. pegar meus pedidos, etc. Tal. Ué, quem mandou você pegar e Só. acreditar numa coisa gratuita? Você está numa coisa gratuita, você não tem para quem reclamar. Então, o cara tem que ter outros canais de comunicação, tem que ter lá um site com formulário, tem que ter lá um e-mail, tem que ter lá um telefone, tem que ter um 0800, tem que ter, enfim, múltiplos canais de comunicação com a empresa dele. É o Omnichannel, né? É o Isso, Omnichannel. Né? É isso aí. exatamente, tem que ter múltiplos canais, porque se o cara fica dependente de uma coisa só, o cara está perdido. Mas isso Perfeito. tem a ver com o que nós começamos a falar aqui, com modismo. Então Sem tem dúvida. muito aí dos especialistas de TikTok que falam, não, o negócio é o WhatsApp, que daí você vende lá, já faz Pix, já anuncia teus produtos, etc. Aí o cara pega e só coloca lá as coisas. A hora que sai do ar, ele entra em desespero. Perfeito. Você tem visto isso também aí no Sul? Sim, isso acontece, mas é menos. Mas é menos, pelo menos assim, das empresas em que eu participo aqui, elas estão bem estruturadinhas. Tem pessoas bem jovens também, mas sabe uma coisa que eu vejo aqui no Sul, cara, e eu acho isso muito legal? O respeito aos mais velhos, o respeito à senioridade. Eles, Eu acho que isso daí é por causa isso, da, aqui uma influência alemã, né? da origem Bem do povo, europeia. né? Exato, Europeia. europeia, e é muito legal. Tanto que eu me sinto muito em casa aqui e eu sou muito grato à receptividade que eu tenho tido aqui em Santa Catarina, especificamente aqui em Blumenau, porque é uma receptividade muito grande. Eles escutam e querem escutar, e querem crescer, e querem aprender, e te dão valor porque sabem que você tem experiência. Você pode nem pensar como eles são mais rápidos. Aliás, pegar um adendo aqui até para isso, pela primeira vez na história do mundo, nós, mais velhos, aprendemos com os mais novos, porque isso é uma realidade. Muitas coisas os mais novos, eles nos ensinam mesmo, e é muito bonito aprender isso. Então, eu deixo claro aqui que é muito legal essa mesclar, é muito bom trabalhar com jovens, eu adoro trabalhar com jovens, você aprende demais. A questão crítica que eu trouxe é que não foi a forma, o problema daí é a formação, tem toda uma base por trás. Aí nós teremos acho que a gente pode fazer um outro bate-papo só sobre isso, que é o efeito psicológico, inclusive da educação do pessoal do Z. Quem são os pais do Z? Né? Eu tenho Zs também, né? Eu sou pai de 3 Zs. Não é simples educar e estar lá presente. E será que não houve uma falha aí? Mas isso vai para um outro perfil, um outro momento que a gente vai conversar. Mas o fato, assim, é muito bom trabalhar com jovens, sim. Então, fique bem claro. E é muito bom aprender com eles, porque eles aprendem muito rápido, principalmente com relação à tecnologia. Porém, o que eles aprendem ainda não é suficiente para que eles possam tocar uma empresa adequada. Muitos crescem. Eu tenho conhecido pessoas de 20 e poucos anos, já milionários, com empresas na internet. Mas e aí, como perpetuar isso? Muitos nem pensam. Muitos, estou vivendo agora, tenho aqui, comprei minha Porsche, tenho meu carro, nem está pensando, porque é jovem, é jovem.
e conseguiu ter um efeito assim material muito grande, coisas que todos nós levamos uma vida, eles levaram horas para conseguir isso em cima de uma mídia social ou por serem pessoas que estão tendo visualizações e ficaram respeitados por outros jovens e ganharam aí em cima disso daí. Então, assim, a gente tem que aprender a conviver dos dois lados. A questão que eu Então, sempre mas aí, deixa eu te cortar de novo. é a Desculpa te perpetuidade. cortar. Desculpa Imagina. te cortar de novo. Então, o que eu estou querendo dizer aqui também é assim, eu quero deixar claro para quem estiver ouvindo aí que eu não sou contra jovem de forma Ah, nenhuma. não, nem Eu aqui sou falar que será contra eu sou mim. totalmente a favor de dar oportunidades, de Sim, fazer são eles. evoluir, crescer, tudo mais. Eu sempre, quando eu fui líder de alguma coisa, gostei muito de trabalhar com estagiários e ver esses estagiários aí evoluírem. O que eu estou querendo passar aqui é a questão da superficialidade. Sim, É que perfeito. alguns aí dão certo aí como influencer, etc. Daí o cara, todos, uma maioria, aí depois quer ser também a mesma coisa, só que sem conteúdo nenhum, sem Perfeito, base nenhuma. perfeito. Nós temos aí situações aí hoje no Brasil e, como eu disse, a gente não discute política, mas infelizmente tem a ver aqui com a nossa realidade, que assim, nós estamos aí nesse século XXI aqui, na minha opinião, com os piores exemplos possíveis como líderes, Uhum. no geral, não só Concordo. no Brasil, no É. mundo também. Porque nós tivemos aí no século XXI aí líderes assim ímpares. Né? Você disse aí que o maior líder para você e para mim também foi o Jesus Cristo. E eu não estou falando nada de religião, estou falando do ponto de vista de liderança, É, também, né? ser humano também, Do não ponto falei de em religião. vista de Claro, história perfeito. narrada, Ser humano, eventos que aconteceram, isso aí. empatia, forma de lidar com pessoas e tudo mais. Estou falando simplesmente disso, não estou falando de religião. Igualmente, E no perfeito. século XXI, nós tivemos aí, para mim, o segundo maior líder da história, que, na minha opinião, é o Franklin Delano Roosevelt. Porque ele foi Roosevelt um cara que pegou um país falido é quebrado mesmo. e pegou depois uma Segunda Guerra Mundial. O cara tinha poliomielite, durante o mandato dele não conseguiu mais andar, escondeu isso de todo mundo até a sua morte no quarto mandato dele e transformou os Estados Unidos do que é hoje. Simplesmente esse cara. Então, se esse cara aí para mim não é o melhor líder da humanidade É um grande aí, líder, sim, verdade. entendeu? Foi um grande Então eu líder, não verdade. sei quem é o maior exemplo, porque ele, com todas essas dificuldades que teve naquela época lá, deixar o país de fora, lá os Estados Unidos, como é hoje, é respeitado em todos os sentidos aí. Só essa geração aí Z aí que às vezes tem um pouco de dificuldade de entender a grandiosidade que é os Estados Unidos e o que é que ele representa para o mundo, né? Sim, E daí sim, fica sim. um bando aí de malucos aí de outras visões políticas, vamos falar assim, né? Sem dúvida. Deturpadas. Não, porque eles são culpados disso, culpados daquilo, culpados daquilo. São Mas, culpados mesmo. Só que, e o que eles fazem de bom para o resto? Por exemplo, isso daqui que nós estamos fazendo aqui agora, foi algum da onde veio? país. Da onde veio? É, Veio de perfeito, lá. perfeito. Smartphone, que todo mundo adora aí, que fica andando para cima e para baixo hoje. Da onde veio? De lá. Internet, que todo mundo hoje não consegue nem imaginar existir. O mundo sem isso. Veio de lá. Mas o que eu estou querendo passar aqui, não estou fazendo propaganda dos Estados Unidos, estou querendo passar simplesmente o seguinte: foi É de isso aí. lá que existiu um grande líder, e esse grande líder que criou esse futuro. Tanto que naquela época lá, o discurso dele foi isso para a população lá. Nós vamos passar por muito sofrimento agora aqui na Segunda Guerra Mundial, com sangue e tudo mais aí, mas não vão ser nossos filhos que vão estar colhendo os frutos, vão ser nossos netos. E é Neto, verdade, tanto que é isso que está acontecendo. Só que perfeito. isso também impactou no mundo inteiro, o planeta inteiro, né? E eles são E, ainda. E e continuam hoje sendo. os jovens aí, eu quero dizer aí da superficialidade, é essa, eles não se preocupam muito de entender da onde vieram as coisas. Exato. Porque Pela quando facilidade. eu, Mas, é, mas Francisco, quando eu estudei no ensino equivalente ao médio hoje, né? Ao médio não, fundamental, fundamental. tudo bem, que era o primeiro grau lá na nossa É, época,
Com certeza você aprendeu matemática. E com certeza para você, assim como eu, matemática era uma coisa chata. Embora eu gostava. Tá? Também gostava. Era uma coisa chata. Só que daí, uma época da minha vida, aí eu fiz um curso aí por conta própria, com um professor aí que agora não vou entrar em muitos detalhes dele, mas daí eu aprendi matemática lá na origem. Então eu não aprendi daquele jeito lá que os professores em sala de aula explicam. É do jeito que o filósofo e o matemático lá do passado, de séculos atrás, pensou. Agora, se todo mundo ensinasse daquele jeito nas escolas, todo mundo ia adorar matemática. Só que veio um bando de maluco aí, complicou de uma forma o ensino da matemática, e daí o aluno pega e fala, nossa, que negócio sacal. Só que se fosse explicar do jeito que o cara descobriu o princípio lá na época, seria muito legal. Então, o que eu estou querendo só dizer aqui é isso, é que hoje nós vivemos numa era de superficialismo. Nós não Mas é vemos legal. Cara, Francisco, é bom você trazer essas coisas, porque eu penso muito assim, dane-se que saiu um pouquinho aí do nosso. Mas é legal, por exemplo, eu acho que faltou pensamento socrático, sim, para todo mundo. E não é falar, puta, lá vem o Mazoléu agora, vai falar agora, vai pro museu. Não, cara. Estudar filosofia é fundamental para entender por quê. Sabe o que falta para as nossas crianças? Perguntar. É isso aí. Porque quando você Bom, mas pergunta, Sérgio, você já sabe o caminho, cara. Você está isso perguntando, você aí. já dá os caminhos, cara. E as crianças hoje Então, foram obrigadas a não perguntar, exceto alguns métodos. Já existem escolas hoje mais socrática que desenvolvem as crianças para ter, porque hoje você desenvolve a parte crítica, a parte lógica, a parte legal, mas a parte não lógica, a parte isso aí. isso não está sendo desenvolvido, cara. Que esse é o grande Sérgio, eu preciso te falar uma coisa. Nosso papo aqui está muito bom, mas a gente tem tempo aqui, tá? Infelizmente, o não, nosso tempo cara. chegou ao final. Não, gente, precisa Aí, fazer parte 2, cara. Eu só então, cheguei até a Johnson's. então, eu quero te convidar aqui para a gente gravar um outro episódio aqui em breve. Tudo bem? Vamos sim, cara. Cara, se eu vou te contar da Nova e da Natura, cara, que ali é uma história, cara. Eu amo aquela Então, nós empresa, cara. Isso vamos, nós vamos contar, mas acho que hoje nós já cumprimos nossa missão aqui, foi bom. tentando traçar aqui um pensamento crítico para algumas pessoas, tá bom? Sim, foi bom, foi bom. Adorei. Então, Sérgio, eu agradeço aí sua participação aqui Você nesse também, programa aqui, tá? Papo na Cidade. Muito bom. Já está feito o convite aqui para um próximo. Com Vamos certeza. gravar em breve aí um próximo aqui para continuar esse papo. E Beleza. para você que nos assiste aqui, muito obrigado. Até o próximo programa Papo na Cidade. Valeu, obrigado, viu? Abraço a todos. Obrigado, Francisco. Abraço para ti. Tudo de bom. Até mais.